Clara estava nervosa enquanto dirigia pela estrada sinuosa que levava à nova casa. Era um lugar que ela nunca tinha visto, mas sentia que precisava daquele recomeço. Após o divórcio, a vida tinha se tornado um turbilhão de tristeza e solidão. A brisa do mar entrava pelas janelas abertas, misturando o cheiro do sal com o aroma de madeira antiga da casa vitoriana que se erguia à sua frente. A casa era impressionante, mesmo que estivesse desgastada pelo tempo. As janelas grandes davam uma visão deslumbrante do oceano, e o jardim, embora um pouco selvagem, tinha um charme rústico. Clara sorriu ao imaginar como poderia transformá-lo em um espaço acolhedor. Mas assim que pisou na entrada, uma onda de tristeza a envolveu. Era como se a casa tivesse memórias próprias, guardando segredos que ela ainda não entendia. Depois de descarregar as caixas, Clara subiu para o sótão. Era um espaço empoeirado, cheio de móveis cobertos por lençóis brancos. Enquanto investigava, seus dedos tocaram um objeto duro e frio. Era um gravador. O coração dela disparou de curiosidade. O que mais aquela casa escondia? Com um pouco de hesitação, ela ligou o gravador. O chiado inicial se transformou em vozes, misturadas ao som do vento que entrava pelas janelas. Clara ouviu risadas de crianças, sons de conversas e, em seguida, o tom sombrio de uma mulher que falava sobre desaparecimentos na cidade. Cada palavra era como uma facada no peito. Clara se sentiu puxada para as histórias, quase como se estivesse sendo convidada a conhecer o que tinha acontecido ali. Ela não conseguia parar de ouvir. A cada gravação, a sensação de estranheza aumentava. Aquela casa tinha um peso, uma energia que pulsava, e Clara estava começando a sentir que talvez aquele novo começo não fosse tão simples quanto ela pensava. Ao mesmo tempo, as vozes das gravações pareciam estar se tornando uma companhia, e ela se perdeu entre as memórias de outras vidas. O que era aquele lugar? Que segredos ele guardava? Clara estava prestes a descobrir que nem todo o eco do passado estava pronto para ser esquecido. Os dias passaram e Clara se viu cada vez mais obcecada pelas fitas. A casa, com seu charme peculiar, começou a se transformar em uma prisão invisível. O gravador, uma vez apenas uma curiosidade, agora se tornara um item essencial do seu dia a dia. Assim que acordava, assim que o sol se punha, as vozes antigas preenchiam o silêncio da casa. Risos, sussurros, até mesmo discussões e lágrimas pareciam ecoar nas paredes. Mas à medida que ouvia mais e mais, um sentimento inquietante começou a surgir. Os pesadelos vieram à tona como um tsunami. Clara acordava gritando, o coração acelerado, mergulhada em visões de sombras dançantes e rostos distorcidos. As vozes das fitas se misturavam com os sussurros do que ela acreditava serem fantasmas da casa. Uma noite, acordou com a sensação de estar sendo observada. As sombras na parede pareciam se mover, e Clara podia jurar que havia algo atrás dela, observando-a com olhos frios. Ela decidiu chamar uma amiga, Ana, para visitar. Quando Ana chegou, Clara estava um pouco envergonhada. "Só não me diga que você está maluca por causa dessas fitas", disse Ana, rindo nervosamente enquanto olhava ao redor da casa. Clara tentou explicar, mas sentia que palavras não podiam capturar a essência da experiência. "Eu ouço essas histórias, elas parecem reais. E há algo mais, algo assustador." Ana apenas olhou para ela, com um misto de preocupação e ceticismo. Conforme a noite avançava, Clara decidiu mostrar as fitas. Mas enquanto ouvia, a atmosfera mudou. Ana ficou em silêncio, a tensão crescendo entre as duas. As vozes falavam sobre dor, perda e desaparições, e Ana começou a se sentir desconfortável. Clara tentava ignorar o clima pesado, mas uma parte dela também estava apavorada. "Vamos parar, isso é apenas uma gravação antiga, não significa nada", disse Ana, a ansiedade crescendo em sua voz. Clara tentou garantir que estava tudo bem, mas no fundo, ela sabia que algo estava errado. Naquela noite, enquanto Clara tentava dormir, ela ouviu os sussurros novamente, mais altos, mais insistentes. As sombras dançavam nas paredes, e ela se viu completamente sozinha. O medo a envolveu como uma neblina fria. As vozes agora não eram apenas ecos de um passado distante, eram um chamado, uma súplica. O que estava acontecendo com ela? Clara se levantou da cama, sentindo uma força irresistível a puxar em direção ao sótão. Ela precisava saber o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse confrontar os demônios que habitavam seu novo lar. Determinada a descobrir a verdade, Clara decidiu investigar os casos de desaparecimento que as fitas mencionavam. O dia seguinte começou com um misto de ansiedade e coragem. Ela acordou com uma nova determinação,
e após tomar um café rápido, partiu para a biblioteca local. O lugar era um edifício antigo, suas paredes revestidas de livros empoeirados que pareciam guardar segredos de uma era esquecida. Clara sentiu uma onda de emoção ao entrar, como se estivesse prestes a desenterrar um mistério. Ela se dirigiu ao setor de arquivos e começou a vasculhar documentos antigos sobre a cidade e seus moradores. A bibliotecária, uma mulher idosa com um olhar perspicaz, observou Clara com curiosidade. "Você está atrás de algo específico?" perguntou. Clara hesitou, mas decidiu ser honesta. "Estou procurando informações sobre desaparecimentos, sobre a casa onde estou morando." O rosto da bibliotecária empalideceu, e Clara imediatamente soube que havia tocado em algo delicado. Conforme Clara pesquisava, os registros começaram a se acumular. Ela descobriu que várias mulheres desapareceram ao longo dos anos, e todas tinham uma conexão com a casa vitoriana. Os documentos detalhavam cada caso, as idades, as descrições e, o mais perturbador, os relatos de vizinhos que afirmavam ter visto sombras estranhas perto da casa. Clara se sentia como se estivesse desenrolando um novelo de lã, cada fio revelando uma parte mais escura do passado. Entre os registros, Clara encontrou o nome de Elisa, a jovem que havia fascinado nas fitas. Elisa tinha se mudado para casa há décadas e, em um dia nublado, simplesmente desaparecera. Clara sentiu um frio na espinha. O que tinha acontecido com ela? A conexão entre as duas começava a se intensificar, como se Elisa estivesse chamando por ela, pedindo ajuda. Clara decidiu que precisava saber mais sobre essa mulher, sobre sua vida, seus sonhos e o que poderia ter levado ao seu desaparecimento. Naquele momento, ela percebeu que havia mais em jogo do que apenas desvendar um mistério. Havia uma ligação pessoal, um eco de vidas passadas que parecia se entrelaçar com a sua. A busca por Elisa se tornara uma obsessão, uma necessidade. Clara sabia que precisava voltar a casa e ouvir as fitas novamente, mas agora, com um novo propósito. O que mais aquelas vozes poderiam revelar? E quanto mais ela cavasse, mais sentia que algo a aguardava, ansioso para se revelar. Mas também sabia que quanto mais se aprofundasse, mais difícil seria escapar. Naquela noite, Clara sentiu um misto de excitação e medo. As fitas a chamavam e ela sabia que precisava ouvir mais uma vez. Quando entrou no sótão, a escuridão parecia mais densa, quase palpável. O gravador de fita estava ali, esperando por ela como um antigo guardião dos segredos que ainda estavam por vir. Com as mãos tremendo de ansiedade, ela ligou o aparelho e se acomodou para ouvir. As vozes começaram a ecoar, e a sensação de familiaridade a envolveu. Mas desta vez, Clara estava mais atenta, procurando algo que pudesse responder às suas perguntas. Entre risos distantes e conversas sobre a vida cotidiana, ela ouviu o tom sombrio da mulher que falava sobre Elisa. A voz estava carregada de desespero, e as palavras a transportaram para um passado que parecia mais próximo do que nunca. Ela foi atraída pelo mar, a voz dizia, seu tom ecoando em sua mente. As promessas da água são irresistíveis, mas nunca trazem o que prometem. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela se lembrou da primeira vez que viu o oceano, a forma como as ondas pareciam dançar, convidando-a a se aproximar. Havia algo hipnótico na força do mar, e agora Clara começou a se perguntar se havia uma conexão entre as vozes e a água. Poderia ser que o mar, em sua vastidão, estivesse ligado aos destinos das mulheres que desapareceram? As gravações continuavam a falar sobre um culto que adorava uma entidade marítima, uma força que exigia sacrifícios. Clara sentiu a realidade se desvanecer à sua volta. Ela já havia lido sobre isso em um dos arquivos da biblioteca, mas agora a ideia se tornava mais concreta. Como um imã, essa força atraía mulheres solitárias, oferecendo promessas vazias. Clara se viu presa em uma teia de histórias que cruzavam tempos e vidas, e a sensação de desespero começava a se instalar. Despertada por uma sensação de urgência, Clara sentiu que precisava ir à praia. O mar chamava, e a ligação entre as fitas, as vozes e os desaparecimentos parecia se intensificar. Ela vestiu um casaco e saiu de casa, guiada por uma necessidade incontrolável. As ondas quebravam na areia, sussurrando segredos que só ela poderia ouvir. Quando chegou à praia, uma brisa fria a envolveu, e a lua cheia iluminava as ondas, dando a elas um brilho fantasmagórico. Clara hesitou, olhando para a água que reluzia sob a luz da lua. Ela não sabia o que esperar, mas a sensação de que algo a aguardava se tornou insuportável. Então, sem pensar duas vezes, ela deu um passo à frente, com os pés na areia fria.
O chamado era forte, quase como se as vozes a guiassem. A cada onda que se quebrava, Clara se sentia mais perto da verdade. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela gritava para que parasse. As sombras que dançavam em sua mente tornaram-se mais intensas, e ela sabia que estava se aproximando de algo que poderia mudar sua vida para sempre. As vozes se misturavam ao rugido do mar, e a noite parecia estar viva com as promessas de segredos e tragédias. Clara estava prestes a descobrir que algumas verdades, uma vez reveladas, nunca podem ser esquecidas. A lua brilhava intensamente, iluminando as ondas que se quebravam na praia como um manto prateado. Clara sentiu uma mistura de medo e atração enquanto caminhava em direção à água. As vozes das fitas ecoavam em sua mente, cada uma mais insistente que a anterior. "Vem até nós", parecia dizer uma delas, enquanto outra sussurrava palavras de advertência. Clara hesitou, mas uma força irresistível a puxava cada vez mais para dentro. Ao entrar na água, Clara sentiu o frio a envolver como um abraço gelado. Cada passo parecia mais pesado, como se o mar quisesse testá-la. As ondas se levantavam, dançando ao seu redor, e as vozes se tornaram mais claras, chamando-a, implorando. "Estamos aqui, precisamos de você." Uma dor profunda a atravessou, como se as almas perdidas a rodeassem, buscando alívio através dela. De repente, Clara viu visões surgindo na superfície da água. Rostos de mulheres que ela não conhecia, mas que sentia que eram parte dela. Elisa estava ali, com um olhar triste e distante, como se estivesse presa entre dois mundos. Clara gritou, mas as ondas engoliram seu som, e a água começou a se agitar ao seu redor. Os sussurros aumentaram em volume, e Clara não conseguia mais distinguir o que era real e o que era alucinação. "Você tem que nos ajudar", dizia a voz de Elisa, uma mistura de desespero e esperança. "O mar não te deixará ir." Clara sentiu uma onda de pânico, como se as águas se tornassem uma prisão. Tentou voltar, mas as ondas a empurravam para frente, e a pressão aumentava a cada instante. Era como se as vozes se tornassem uma só, unidas em um grito coletivo de angústia e desespero. A água agora estava na altura de sua cintura, e Clara se sentia cada vez mais envolta por um manto de tristeza. Desesperada, ela tentou se afastar, mas a corrente era forte. Um medo primal a dominava. "Por favor, me deixem ir", gritou. Mas a água a puxava com mais força, quase como se a estivesse sugando. Clara percebeu que não estava sozinha. As almas que habitavam o mar se agitavam ao seu redor, sua energia vital sendo drenada. A conexão que antes parecia uma bênção agora se tornava uma maldição. Ela não estava ali para ajudar. Era mais uma a ser sacrificada. No auge da luta, Clara teve uma epifania. Ela lembrou-se das vozes das fitas, das histórias contadas sobre as mulheres que se perderam. Não era apenas um chamado, era uma armadilha. Com um último esforço, Clara mergulhou em suas lembranças, buscando uma maneira de quebrar o ciclo. "Eu não sou uma delas", gritou, e por um momento, as vozes silenciaram. Mas nesse instante de clareza, a força do mar se intensificou. Clara percebeu que a entidade a estava testando, forçando-a a escolher entre ser mais uma entre as almas perdidas ou lutar pela liberdade. Ela se concentrou, sentindo a dor de Elisa e das outras mulheres. "Estou aqui para libertá-las", gritou, mas a maré a engoliu. Clara, presa entre dois mundos, sentiu a água a cercar, puxando-a para as profundezas. O desespero se transformou em aceitação. Com lágrimas nos olhos, Clara mergulhou nas profundezas, onde a escuridão a envolveu. As vozes, agora uma sinfonia de lamentos, ecoavam em sua mente enquanto a água a consumia e o vazio a acolhia. A conexão se tornara um eco eterno, e Clara desapareceu, não como uma vítima, mas como parte de um lamento coletivo. Ela se tornara uma com o mar, uma entre tantas. E a casa, agora em silêncio, aguardava a próxima mulher que cruzaria seu caminho, pronta para ecoar as vidas passadas mais uma vez. Dica do canal: dedique-se à leitura. Na descrição de nosso canal tem diversos livros para você cultivar esse maravilhoso hábito com diversos benefícios. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando temas sobre suspense e terror, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e ficar por dentro de tudo que postamos. Deixe um comentário abaixo e nos conte o que você achou ou que temas gostaria de ver em nossos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para a nossa comunidade e nos ajuda a trazer mais conteúdo inspirador para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.